Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Todas as vezes que eu leio este Evangelho, eu preciso agradecer a Deus por Ele ter me chamado a deixar tudo para segui-lo. Agradeço a Deus porque Ele nos dá 100 vezes mais, nos concede o cêntuplo. E agradeço a Deus por Ele ter me dado tantas casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e preciso agradecer também as perseguições da vida cristã, do sacerdócio. Porém, a graça maior está na vida eterna. Nós deixamos muitas situações, ocasiões, propostas, deixamos de fazer algumas escolhas para escolher Deus, deixamos por Deus, em busca da vida eterna. Mas quero agradecer, talvez muitos de vocês que me escutam são meus irmãos, minhas mães, e às vezes a sua casa é a minha casa. Quanta graça Deus me concede por meio do sacerdócio. E o que o sacerdote pode fazer pela comunidade? Oferecer a missa, oferecer a Eucaristia, oferecer o sacrifício do altar. Acredito que o cêntuplo está ligado à Eucaristia, está ligado à presença de Cristo neste sacramento. Por isso, a Eucaristia precisa ser o cêntuplo na minha vida, a maior recompensa, a maior alegria e a antecipação da vida eterna. Nós precisamos participar da missa com recolhimento, para não perder o cêntuplo, não perder a graça. Nós precisamos começar a missa com silêncio e oração. Por isso não se deve chegar atrasado na casa de Deus para a Eucaristia. Preciso chegar alguns momentos para se recolher, silenciar. A missa precisa ser a nossa principal oração. Eu preciso ir à missa com o desejo de rezar. E muitas vezes nós vamos rezar por nós mesmos, mas também vamos rezar por alguém durante a missa. Às vezes colocamos as nossas intenções, nas preces fazemos ali as nossas preces pessoais. Não devemos distrair a nossa mente, o nosso pensamento. Se isso acontecer, nós precisamos voltar o nosso olhar para o crucifixo, para o altar, voltar a nossa atenção para o Evangelho, para a homilia, para a Eucaristia. A missa não deve ser um momento de distração, mas de recolhimento, onde nós queremos aprofundar a nossa fé. Se a gente tem receio de aprofundar a nossa intimidade com Jesus na celebração da missa, nós precisamos buscar resposta. Por que eu me desconcentro? Por que eu não vou em profundidade? O que me impede? A missa precisa ser um encontro profundo com Jesus, vivo e ressuscitado no sacramento do altar. A gente não deve estar na missa julgando o outro,
como ele se comporta, o que faz, o que veste. Na missa não deve ter julgamento, como na nossa vida como um todo não deve ter julgamento. Nós precisamos estar ali voltados para Cristo, com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Irmãos e irmãs, como é bom receber o cêntuplo na parte espiritual da celebração, seja o salmo, a leitura, o evangelho, ou o próprio recolhimento na hora da consagração. A missa exige de nós uma concentração de quem sabe ser vigilante diante do Senhor. Nós precisamos estar sempre com as lâmpadas acesas, para não deixar a graça, o cêntuplo, passar por nós. Irmãos e irmãs, vamos pedir que o Senhor possa nos ajudar a silenciar nos momentos de oração para escutar a sua voz, os seus conselhos, a sua sabedoria. Quando entrarmos nós na fila da comunhão ou fizermos a nossa comunhão espiritual, vamos em profundidade, vamos silenciar a alma, vamos falar com Deus e vamos escutar o que Ele tem a nos dizer. E finalmente, quando nós sairmos da igreja após a missa, ou quando você terminar de ouvir essa meditação do Evangelho, peça a graça de estar melhor do que no início da meditação, do que quando você entrou na igreja. Tente lembrar ao longo do dia uma frase do Evangelho, do Salmo, para que você possa se alimentar espiritualmente ao longo do seu dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre ti e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.